Olá, meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui. E eu espero que hoje, de alguma forma, o Espírito Santo possa entrar na sua vida e possa te fazer enxergar a sua própria rotina de uma forma diferente. Hoje nós vamos falar muito sobre hábitos. Você já teve algum hábito que você precisava se livrar dele? Você até sabe que você faz, mas você não consegue parar de fazer? Por exemplo, o hábito de fofocar demais, o hábito de estar sempre constantemente resmungando, reclamando da sua vida, o hábito de contar algumas mentirinhas, talvez que a gente pense que é inocente, o hábito de falar palavrão, de talvez ter um vício como válvula de escape. Se eu tô nervoso eu como, se eu tô ansioso eu como, ou eu bebo, enfim, alguma outra coisa. Todos nós temos hábitos, mas existem milhares que podem acabar com a nossa vida. Só que hoje nós vamos nos aprofundar em cinco grandes hábitos, que eu tenho certeza que todos nós repetimos diariamente e que eles nos destroem pouco a pouco. Então, vamos à palavra. Tem muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia que ele está no automático. A gente já faz sem nem perceber que nós estamos fazendo. Uma pesquisa da Universidade dos Estados Unidos, pasmem agora, tá? Acreditem, disse que os nossos hábitos, as nossas manias, aquilo que a gente faz no automático, compõem 40% da nossa rotina. Gente, é muito. 40% da sua rotina é um hábito, é algo que você faz involuntariamente. Por exemplo, você vai comer e às vezes você nem presta atenção na sua comida. Você não presta atenção nem no que você está comendo, nem no gosto da comida, nem se você comeu ou não. Se te perguntarem depois de 2 horas, você não sabe dizer. Porque enquanto você estava comendo, você já estava com o hábito de ficar comendo e pensando em outra coisa, assistindo uma televisão, mexendo no celular ou qualquer outra coisa. Quantas vezes você pega o seu celular na mão durante o dia e fica rolando o feed e perde ali meia hora, 40, 1 hora do seu tempo sem fazer nada, absolutamente nada? Porque faz parte do hábito, a mania de estar com o celular olhando. 40% do que nós fazemos de maneira involuntária, sem pensar. Isso é um hábito. Mas então, o que forma um hábito? 3 coisas formam um hábito. Anota aí. 1, a deixa, o gatilho. O nosso cérebro, ele cria uma necessidade e para essa necessidade, que na maioria das vezes nem é tão necessária assim, não é uma necessidade real, é uma necessidade criada pelo nosso próprio cérebro. Ele tem, junto com essa necessidade, uma recompensa. Ele cria uma ação e esta ação necessita de uma recompensa. Por exemplo, eu, Bruna, tenho uma necessidade de comer doce todos os dias. Então, meu cérebro me diz que todos os dias eu preciso ter o hábito de comer doce. Daí, eu começo a ter na minha rotina o hábito de todos os dias após o almoço comer uma fatia de bolo, por exemplo. Qual é a recompensa? Qual é o gatilho aqui? O prazer. Eu fico satisfeita porque todos os dias eu preciso daquele pedaço de bolo. E é claro que eu vou criar uma barriga gigante se eu tiver esse tipo de hábito. Mas não é a barriga o gatilho. O gatilho é a recompensa. Então, meu cérebro me diz que eu necessito disso para ficar satisfeita. 2. É muito importante que a gente entenda que o nosso cérebro ele é preguiçoso. É isso mesmo que eu tô falando para vocês. Ele se acostuma a fazer certos hábitos e às vezes esses hábitos nem são necessários para você, mas ele tá tão acostumado que ele não quer sair disso, porque ele é preguiçoso. Então você não precisa ter o trabalho de criar coisas novas. Por isso que ele quer te manter sempre naquilo dali. Por isso que o nosso cérebro não gosta muito de novidades, de mudanças. Vejam que às vezes você precisa de uma grande mudança na sua vida, mas você fica, mas eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo. O seu cérebro coloca na sua cabeça de que é muito difícil uma mudança. Por esse motivo
que é tão difícil de você quebrar uma rotina, de que é tão difícil de você começar a ter uma vida diferente, porque o seu cérebro já fala para você que aquilo dali vai te dar trabalho. 3. Nós temos a mania de ser muito engessados. Quando nós colocamos uma coisa na nossa cabeça, um jeito de viver, eu acordo, eu faço isso até meio-dia, depois faço isso, depois eu janto, esta nossa rotina, mesmo que essas coisas não sejam boas para você, a gente morre com resultado ruim do que ter que mudar a nossa rotina. É louco isso, né? Mas isso é real. A gente prefere morrer a ter que mudar. Por quê? Porque esse é o nosso cérebro. O nosso cérebro é extremamente preguiçoso. E ele empata a nossa rotina, ele empata a nossa vida. Nós mesmos, com a nossa mentalidade, empatamos a nossa vida de dar um passo à frente. Por que é tão difícil nós quebrarmos um hábito? Porque o nosso cérebro é imediatista. Ele não quer esperar o resultado das coisas, ele quer para logo, para ontem, ele quer no automático. E coisas, anota isso daí que é muito importante, coisas que mudam a sua vida, coisas que vão mudar a sua história, coisas que vão te dar um resultado completamente diferente do que você tem hoje, exige trabalho, disciplina. Ou seja, não trazem resultados rápidos, não são do jeito que a gente quer. Aquilo que realmente tem capacidade de mudar a sua vida exige esforço da sua parte, exige foco da sua parte. Senão, o hábito toma conta. 2. O nosso cérebro gosta de antecipar cenários futuros. Vou tentar te explicar isso aqui para que você entenda. Suponhamos que você vá financiar um carro. Só que quando você chega lá, aprova o financiamento, mas a taxa está altíssima. Você vai pagar 6 vezes o valor que o carro realmente vale. Daí, o seu cérebro começa a te mostrar as vantagens, os benefícios disso, porque o cérebro reage a benefícios. Então, ele começa a te mostrar que vai ser muito bom você andar com um carro desse. Vai ser muito bom você mostrar para sua família, para as pessoas que não acreditavam em você, que você poderia ter um carro desse. Vai ser muito bom para o seu ego estar dentro de um carro como esse. Automaticamente, você ignora o fato de que a taxa é altíssima, de que você vai pagar 6 vezes o valor daquele carro, porque o seu cérebro te dá uma sensação de felicidade, de satisfação imediata, porque o cérebro funciona de forma imediata. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? No livro de Efésios, no capítulo 4, o versículo 22 em diante. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. O que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer aqui é para a gente se livrar do nosso velho eu, da nossa rotina de 30, 40 anos, dos hábitos que a gente não consegue parar de repetir, que a gente já está acostumado. E ele fala para a gente se livrar e ser renovado, ser uma nova criatura. Mas qual é o problema disso? Por que é tão difícil para mim e para você deixar de fazer aquilo que a vida inteira a gente fez? Por que é tão difícil para a gente, mesmo enxergando, a gente enxerga que a gente faz isso por anos, a gente enxerga que esse é o resultado por anos, a gente não está satisfeito com esse resultado, mas a gente não consegue mudar, a gente não consegue partir para o novo. Anota aí o porquê. Porque todo hábito novo é muito ruim. É muito ruim, é agoniante, é frustrante, é muito difícil para um cérebro que quer tudo de imediato, para um cérebro preguiçoso. Hoje, nós vamos estudar 5 hábitos que nós precisamos nos livrar com urgência. Existem milhares de hábitos que acabam com a nossa rotina, mas 5
pontualmente aqui que eu anotei são, digamos que os imediatamente precisamos destruí-los, tá? O primeiro de todos, o número 1, não guardar dinheiro. Nós precisamos aprender a ser poupadores e não consumidores. Quem compete, quem vive para se mostrar, quem compra além daquilo que pode exatamente para ser exibicionista, esta pessoa não prospera. Aliás, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com forma de mentalidade. Prosperidade e riqueza não são as mesmas coisas. E todos nós precisamos ter um fundo de reserva, sem exceção. O que seria um fundo de reserva? Seria pelo menos 3 salários brutos guardados. Tá, mas eu não recebo isso nem por mês. Talvez você demore 3, 4, 5 anos para ter. E também ninguém precisa saber, isso aqui é uma coisa sua, da sua família. Isso daqui é algo que principalmente pais, homens de família precisam entender isso sabiamente. Isso daqui não é para você sair falando para os outros, para amigos, para quem você recebe na sua casa que você tem, não. Isso aqui é para você e para sua família. Isso daqui é pela paz da sua família. Para uma emergência, vai que você fique desempregado ou desempregada. Vai que um dos seus filhos de repente fique doente, ou mesmo seu cônjuge fique doente. E daí, o que vamos fazer numa situação como essa? Então esse dinheiro é para a paz do seu lar. É o básico. Para você que quer construir uma família, é o básico que você precisa ter. Quer ver como isso te dá paz? Olha o que está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 12. Salomão disse assim: tanto sabedoria como dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Então, dinheiro e sabedoria dão proteção. Adiar a sua saúde financeira, principalmente você, cabeça da família, é o maior erro que você pode cometer. Vai acabar com a paz da rotina da sua família. 2. Não ser um exemplo para os seus filhos. Esse é um hábito terrível. Ensine os seus filhos como você ganha o seu pão. Ensina para eles o valor real do dinheiro. Ensina seus filhos a honrar autoridades. Autoridades não são só governos, polícia. Autoridades são pai, mãe, patrões. Autoridades perante a Bíblia é todo aquele que está acima de você ou que paga o seu salário. Ensine os seus filhos repreendendo eles. Pergunte como eles tratam os seus colegas quando não estão na sua frente. E muito, mas muito cuidado com a compensação. Às vezes você teve uma vida difícil. Você teve uma vida difícil. Isso não significa que você tem que agora dar para o seu filho tudo aquilo que você não teve. Então, tudo que ele te pede, pode fazer. Tudo que você recebeu, não, agora você está dizendo sim. E dessa forma, você acaba não dando limites para o seu filho. Você entrega ele para uma sociedade como forma de um adulto incapaz de saber ouvir um não, incapaz de ser contrariado. Você entrega um adulto cheio de mágoas, ferido. Você entrega um adulto que ele acha que todos ao redor precisam fazer a vontade dele. E como pai e como mãe, você tem a obrigação de entregar para a sociedade um adulto apto a lutar. Um adulto capaz de mudar a vida das pessoas que estiveram ao redor dele. Isso é bíblico. Olha o que a Bíblia nos diz em Tito, no capítulo 2, o versículo 7. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Isso é muito importante. Você precisa ser exemplo e não o motivo de alguém ter sido estragado. 3. Falar sem pensar. Esse é um grande problema.
Esse eu acho que é um dos hábitos mais comuns e que mais estragam a vida. Porque a Bíblia diz que a língua tem o poder de vida e de morte. Então é muito importante o que sai da nossa boca. O que sai da nossa boca pode ter um lado positivo, um lado extremamente negativo. Se você falar sem pensar, você pode destruir por completo a vida de alguém. Quando Eliabe, ele vai falar mal de Davi, Eliabe era o irmão do rei Davi. Quando Eliabe ele vai falar mal do seu próprio irmão, Davi ele vira o rosto, do tipo, fala com a minha mão, sabe? Mas quando Davi ele enfrenta Golias, ele prega para Golias. Ele fala do poder do seu Deus para Golias. O que Davi quer nos mostrar aqui? A gente precisa saber dosar a nossa língua, saber o momento de virar o rosto e fala sozinho e o momento de realmente defender, de falar. Porque quando a gente fala sem pensar, sem papas na língua, sem entender a ocasião e o estrago que isso pode acontecer, nós podemos nos tornar pessoas muito desconfortáveis, nós podemos criar um clima constrangedor, nós podemos inclusive impedir a outra pessoa de estar desabafando o que realmente ela sente. Olha só o que a Bíblia fala em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 10. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Em outras palavras, cala a boca. É só isso que a Bíblia está querendo dizer aqui. Para de fazer fofoca. Para de falar sem pensar, de julgar. Você não sabe o que a outra pessoa está passando. Você não tem noção da história. E às vezes você ainda passa a fofoca de alguém que já veio de uma fofoca que nem sabia o que era. Então é um negócio muito grande. Você pode estar destruindo a vida de alguém que você nem conhece, nem sabe a história, nem sabe o que está acontecendo lá na vida dela. E as consequências dessa sua fala podem ser gigantescas. Eu tenho um Reels lá na minha página no Instagram. E o tema desse Reels é quem fala demais acaba pecando. Eu trago uma metáfora onde se um ser humano ele pega um monte de papelzinho picado, um monte de pedacinho de folha e joga no terreno da sua casa e ele sai para ir trabalhar de manhã, se ele volta à noite com a sensação de que, meu Deus, eu preciso recolher aqueles papeizinhos todos, ele já não consegue mais, já era, o vento já passou, já levou, aqueles papéis já estão cada um numa ponta, e é isso que acontece com as palavras que você joga ao vento. Você não consegue mais desfazer o estrago que a sua língua fez, uma vez que você falou, já era, não dá mais para voltar atrás. O quarto hábito, complicar a sua vida. Gente, tem pessoas que tudo é difícil, né? Ele já começa dizendo, não, mas não vai dar certo. E se isso acontecer? A pessoa nunca fala e se der certo. A pessoa sempre fala e se der errado. Ela já começa negativa. Sabe qual é o problema de uma pessoa assim? É que esse tipo de pessoa para no tempo. Você pode observar, você pode olhar ela hoje, daqui 5 anos tá igual, daqui 10 anos tá igual, daqui 15 tá igual, na mesma casa, na mesma rotina, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. São pessoas que não sobem de nível, que não evoluem, elas estão sempre iguais porque elas complicam a própria vida. Elas acham motivos que cansam não só a vida dela, como das pessoas que estão ao redor na mesma casa. A Bíblia fala assim, em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscam todo tipo de maldade. O que a Bíblia quer nos dizer aqui é que Deus nos fez justos. O que seria uma pessoa justa? Regrada, com objetivo, com foco, do jeito que é a criação de Deus. Perfeito. Daí a gente vem e causa confusão. A gente vem de forma humana e estraga tudo.
Por quê? Porque o humano é barraqueiro, cheio da razão, não soluciona problema nenhum e tá sempre tudo ruim. Esse é o ser humano. Não seja essa pessoa. Esse hábito destrói a sua vida e te impede de ser a criação que Deus te fez para ser. Você mesmo impede de Deus agir para melhorar a sua própria vida. Quinto, o egoísmo. Todos nós temos essa pitadinha dentro de nós. E alguns alimentam isso tanto diariamente que nem percebem, mas acabam se tornando pessoas que não dividem, que não compartilham, que não ensinam. Pessoas egoístas, tudo é delas. É o jeito dela, é na hora dela, é com a interpretação dela. Nada é compartilhado, nada é dividido. E esse tipo de pensamento é o oposto do pensamento de Deus. Porque todo milagre transcrito na Bíblia, todos eles foram compartilhados. Todos eles foram de forma coletiva, com divisões. Deus nunca fez um milagre ou uma bênção sobre alguém de forma individual. O julgamento mas as bênçãos não. Porque Jesus busca generosidade. Olha novamente o que a Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 25, 21 e 22. Se seus inimigos tiverem fome, dê-lhes de comer. Se tiverem sede, dê-lhes de beber. Você amontoará a brasa viva sobre as cabeças deles e o Senhor o recompensará. Um coração egoísta jamais, nunca conseguiria fazer isso aqui. Jamais conseguiria agir dessa forma. Somente um coração muito cheio de sabedoria consegue fazer o bem para quem lhe fez mal. E sabe o que a Bíblia quer dizer? O que significa amontoar brasas vivas sobre as cabeças deles? Para que vocês consigam compreender. É quando eles... Sabe quando você fica confuso que você coça a cabeça? Tipo, acumular brasa viva, você automaticamente coça o seu couro cabeludo, né? Sabe quando alguma coisa acontece que você fica se perguntando, mas como é que isso aconteceu? É mais ou menos isso. Se você tratar o seu inimigo dando-lhe o que comer e o que beber, automaticamente o seu inimigo, você coloca a brasa viva sobre a cabeça dele, ele fica confuso. Peraí, eu tentei matar ela e ainda assim ela foi querida comigo. Sabe, o negócio não condiz, não tem muita lógica, mas o final do texto diz que Deus o recompensará. Então a gente não age pelas pessoas, a gente age pelo nosso Criador. Por isso é tão confuso, né? Porque a gente vive num mundo em que é olho por olho e dente por dente. Fez, bateu, levou. Já a justiça divina, a Bíblia tá sendo injusto contigo? Fica quietinho, que quem faz a justiça sou eu. Apenas faça o bem ao próximo e pare de ser egoísta. Então, para te resumir, não importa se você é novo ou velho, se você está há 40 anos com um hábito ruim ou se você está há 20, 15 anos com um hábito ruim, a mudança de hábitos na sua vida precisa ser diária e imediata. Entrega a Deus o seu coração. Coloca nas mãos dele. Esqueça o seu velho, esqueça quem você era, esqueça aquilo que você tinha o costume de fazer. Comece hoje a confrontar esses hábitos que estão destruindo a sua vida e a das pessoas com que você está convivendo. Se você prestar atenção, as brigas, as desavenças, as coisas ruins que acontecem na sua vida são reflexo dos seus hábitos, das suas manias de reclamar demais, das suas manias de olhar somente para si, são reflexo dos seus hábitos. Então comece hoje a se confrontar com eles, comece a se observar diariamente. Dessa maneira, você vai blindar o seu cérebro, porque ele é extremamente imediatista e preguiçoso. E é exatamente ele que está te impedindo e te afastando de tudo aquilo que Deus já queria ter feito na sua vida. O que Deus queria ter transformado na sua vida ainda não foi transformado, exatamente porque os seus hábitos, os seus costumes diários vão em confronto com a vontade do Criador para a sua vida. Então não permita mais, confronte você, os seus próprios hábitos e deixa Deus agir a partir de hoje.
Eu espero que você tenha uma semana cheia de respostas, principalmente na sua rotina do dia a dia, naquilo que você precisa mudar e ser restaurado. Uma semana de paz e prosperidade a todos vocês e até domingo que vem aqui no meu canal do YouTube com uma nova palavra.